Estamos aqui no programa Além da Notícia, último bloco. O papo está muito bom. Estou conversando hoje com o deputado federal Glauber Braga, do Rio de Janeiro. Deputado, seguinte, as nossas cidades estão abarrotadas de gente. A urbanização inchou, não é? Nós temos hoje, eu vou citar aqui, um processo de urbanização que trouxe como consequência supressão da vegetação, impermeabilização do solo, retificação dos rios, ocupação intensiva das várzeas, contaminação do solo, poluição das águas, do ar, isso formando ilhas de calor. O quanto isso hoje tem sido determinante para essas mudanças climáticas, esse processo que a gente já citou aqui, muita chuva, ou muito calor, ou muita seca, e também os desastres. Completamente determinante, né? A forma como o solo urbano é ocupado, a gente precisa tratar com seriedade o tema da reforma urbana, ou seja, a garantia de moradia segura para as pessoas, mas ao mesmo tempo com uma ocupação de solo que seja planejada, né? Garantindo esse que é um direito básico, que é um direito fundamental das pessoas, que é o direito de viver bem. Eu não tenho dúvida que quando as manifestações e quando as pessoas foram às ruas, elas foram solicitar melhor saúde, é verdade. Melhor educação, também é verdade. Melhor condições de moradia, também é verdade. Mas elas foram solicitar, ao meu ver, mais do que isso. Elas foram solicitar melhores condições de natureza pública, ou seja, da gestão pública das cidades, ou seja, esse é também um componente urbano importante. E elas foram solicitar protagonismo. Elas foram dizer, olha, a gente quer tudo isso, mas a gente quer que tudo isso seja feito com a nossa participação. A gente não quer um pacote fechado que já chegue pronto e que vocês digam única e exclusivamente vocês vão ter que aceitar ou acatar isso. Então, eu considero que a questão da reforma urbana, da forma como o solo é ocupado e dos serviços que são colocados à disposição das comunidades locais tem um efeito que pode ser extremamente positivo para que a gente tenha a redução e a percepção do risco, como pode ter também, se não for bem trabalhado, um efeito extremamente danoso. Então, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, a questão da ocupação do solo urbano, principalmente nas grandes cidades, é fundamental numa política que seja séria de redução de risco. O senhor citou o termo reforma urbana. Como seria, que tipo de proposta de reforma urbana poderia auxiliar neste momento? Porque nós estamos numa situação sem volta, não é? Essa urbanização que a gente tem hoje. E que tipo de reforma seria possível para amenizar isso? Eu não acredito em reforma que não seja dialogada e pactuada. Ou seja, o gestor público, seja o gestor público municipal ou o gestor público estadual, ele tem que fazer um pacto social. E nesse pacto social, os caminhos que vão estar sendo percorridos, eles têm que ser dialogados, principalmente com aquelas comunidades que são mais vulneráveis na cidade. Ou seja, aqueles que historicamente ficaram abandonados dos projetos de natureza pública. Então, qualquer reforma urbana, para mim, tem que ser dirigida principalmente por aqueles que historicamente foram excluídos do processo público de urbanização. Como fazer numa situação que já está colocada? Primeiro, chamando para o diálogo, o que a gente não vê hoje em boa parte das administrações municipais. Porque, às vezes, o gestor ainda está preso a uma lógica antiga de que ele tem que ter a resposta para todas as questões que são colocadas. Não, ele pode ter um indicativo da solução, mas quando ele tem a oportunidade de apresentar esse indicativo e, ao mesmo tempo, quando apresenta esse indicativo, ouve as pessoas e as comunidades organizadas, eu não tenho dúvida que os planos têm um efeito muito melhor. E aí tem algumas definições que são realmente da linha do gestor, e eu acho que os cidadãos, os eleitores, têm que ficar atentos a isso. Um gestor público que pensa única e exclusivamente em reforma urbana como uma forma de ampliar a especulação imobiliária para beneficiar aqueles que historicamente já foram beneficiados, ele tem que ser rejeitado. Ou seja, ele não pode ser considerado um bom gestor por fazer isso. Eu acho que o bom gestor é aquele que consegue compatibilizar e trazer e inserir principalmente aqueles que foram excluídos do processo histórico. Mas isso só faz com diálogo. Alguns exemplos de ponto que poderiam ser propostos num diálogo como esse aí de reforma urbana? Olha, eu vou dar alguns exemplos. Vou trazer para a questão da redução de risco de desastres, né, especificamente das regiões mais vulneráveis. Normalmente se discute e se fala que não tem terrenos próprios para que as comunidades possam ser realocadas ou colocadas em pontos seguros, né?
que elas possam ter ali a sua sobrevivência, né? Que as pessoas possam ali viver e morar. Isso não é verdadeiro. O que na verdade acontece é o seguinte: os gestores públicos municipais, eles normalmente não querem colocar o dedo na ferida, tendo a oportunidade da construção de pequenos equipamentos, onde as pessoas possam ter não aqueles grandes conglomerados, onde você constrói 30, 40 mil residências, 2 mil, 3 mil. Ao invés de fazer isso, se ele tiver a possibilidade de colocar o dedo na ferida e construir várias residências naqueles pontos que são os mais valorizados da cidade, ele vai ter uma boa solução no que diz respeito à política de inclusão. Agora, vai sofrer resistência? Vai sofrer resistência. No momento dele fazer isso, ou seja, no momento em que ele compra, teoricamente, um terreno que é mais valorizado na cidade, ele diz, não, aqui a prioridade para esse terreno vai ser para aquele que precisa morar com segurança, viver com segurança, ter a sua moradia, ele vai contrariar o interesse de um outro, né, que esperava ter daquela área um grande lucro e um grande rendimento. Ou seja, essa é uma questão típica de política urbana e que o gestor tem que botar o dedo na ferida e tem que dizer, olha, vamos ter que trabalhar dessa forma, mas tem que chamar o povo para dialogar e até para dar o respaldo político para uma ação como essa. Bom, devido a essa questão que nós temos hoje de graves riscos por causa dos desastres naturais, mudanças climáticas, alguns países, eles mudaram seu estilo de construção. Isso também seria o caso do Brasil já começar a pensar? Eu não tenho dúvida. Ou seja, mudar o estilo de construção é importante. E eu digo que o mais importante até do que mudar o estilo de construção é garantir às comunidades que eles tenham o apoio técnico para que as construções sejam realizadas. Os chamados projetos de engenharia pública, onde as pessoas possam ter um acompanhamento das construções que são realizadas, é fundamental. Só com um projeto sério como esse, onde você tem uma orientação robusta, profunda, é que a gente vai conseguir ter um avanço também no que diz respeito à ocupação do uso do solo. Pelo ponto em que nós chegamos hoje, pelo nível dos desastres, das mudanças climáticas que a gente tem no Brasil, o senhor acha que hoje a gente tem, as nossas construções de hoje, boa parte delas, são muito fragilizadas para esses desafios que a gente está enfrentando? São fragilizadas e muitas vezes construídas em áreas de risco e consideradas vulneráveis, onde o próprio morador às vezes não tem a consciência de que vive numa área de risco. Então, essa é ainda uma grande dificuldade que a gente vivencia. Eu acho que tem passos que têm que ser dados. Um outro ponto que está incluído na Lei 2.608 é a obrigação de que nos planos diretores e na reformatação dos planos diretores que os municípios fizerem, tem que ser incluído ali necessariamente os mapas de risco e as cartas geotécnicas. É uma forma de você obrigar aos municípios e aos estados e ao próprio governo federal a dizer ao morador, olha, você vive nesse momento numa área que não é considerada segura. Qual é a solução no curto, no médio e longo prazo que a gente tem que dar para essa questão para que você tenha segurança? Então, respondendo a sua pergunta, sim, ainda é um problema grave que a gente enfrenta e esse problema tem que ser enfrentado com política pública. Bom, eu quero mais uma vez neste bloco, agora neste terceiro bloco, lembrar, no Brasil, a ocorrência de desastres naturais aumentou 268% na década de 2000, isto é, do ano 2000 para cá, até 2010. Já neste ano que a gente está vivendo, e nesses últimos agora, nessa segunda década do novo século, a gente já tem também sofrido muito, está sofrendo. A tendência, deputado, é que isto permaneça, isto continue, e aí digo mais aqui, os desastres naturais do Brasil, eles têm causas naturais baseadas na dinâmica externa da Terra, que são tempestades, ventanias, inundações, seca, ressaca. Não seria mais fácil prevenir isso? Eu não tenho dúvida, tem inclusive estudos da própria Organização das Nações Unidas, da ONU, que demonstram que cada dólar investido em prevenção são 7 dólares depois que vão ser economizados no processo de resposta, recuperação e reconstrução de cidades e regiões atingidas. Ou seja, e sem contar que isso não tem preço, as vidas humanas que podem, na verdade, que não serão perdidas se você investir em prevenção. Então, investir em prevenção é o caminho. A gente deu um passo
nos últimos anos nesse sentido? Deu. Ou seja, foi aprovada uma legislação nesse sentido, o tema foi colocado no plano plurianual, a gente teve a oportunidade pela primeira vez de ter recursos orçamentários mais robustos, voltados para a prevenção. Isso é verdade, mas a gente ainda tem desafios? Tem desafios. E a gente precisa fazer com que a cultura de prevenção seja uma realidade. E a gente sabe que, por exemplo, vencer uma batalha eleitoral é difícil, mas é possível. Vencer uma batalha administrativa, que é ter um governo, uma administração bem avaliada, é mais difícil, mas também é possível. Mas tem uma batalha que é a primeira a começar e a última a terminar, que é a batalha cultural. Ou seja, a gente precisa virar uma página para uma cultura preventiva. Deixa eu entrar numa questão aqui. A gente tratou recentemente no nosso programa da questão do Nordeste brasileiro. Como prevenir, por exemplo, a seca na região Nordeste, que ela já é crônica e já é secular também? Como prevenir, por exemplo, algo muito atual agora? Uma situação como está passando o estado de São Paulo, de quase falta de água. Que tipo de prevenção pode ser feita ali? E no caso do Nordeste é uma coisa que se sonha há muito tempo. Que tipo? Eu acho que tem dois caminhos aí que eu acho que também tem que correr em paralelo. Um é o trabalho da causa, né? O que faz com que você tenha escassez de água? As alterações climáticas pelas quais a gente vem passando. E aí o Brasil tem um papel fundamental, né, na política mundial, mas ele não é único, ou seja, a gente depende de outros atores internacionais e da relação com esses atores. Agora, no que diz respeito ao abastecimento de água, a gente já tem, né, tecnologia espalhada pelo mundo inteiro, demonstrando o que pode ser feito para garantir o abastecimento das mais variadas regiões. Ou seja, tem países que vivem em desertos e que conseguem garantir abastecimento de água para as suas populações. Mas aí você tem que ter investimento público mesmo. Investimento público, ou seja, falar em prioridade, não colocar dinheiro no orçamento para que o investimento seja realizado, é o chamado discurso de goela. Agora, colocar recursos também no orçamento, ou seja, destinação no orçamento, também não é suficiente. Tem que colocar no orçamento e tem que ter boa política pública para que esse recurso seja bem utilizado. Ou seja, aí é o papel do gestor. Ou seja, você tem que ter uma gestão organizada, uma gestão com cumprimento de metas, com objetivos claros, com pactuação. Aí você consegue avançar. Então, os exemplos já existem, a tecnologia já existe, a possibilidade de garantir abastecimento para as regiões existe. Existe uma causa grave? Existe. Não tem como a gente negar isso. Mas existe também a possibilidade de que esses investimentos sejam realizados de uma forma melhor? Existe. O que precisa? Eficiência na utilização dos recursos públicos. E aí você tem que ter uma gestão pública baseada em resultados. Ou seja, o público pode e deve ser bom, mas para isso ele tem que cumprir metas e tem que atender a uma política de resultados. Deixa eu perguntar um outro assunto aqui que é importantíssimo, eu gostaria de trazê-lo à tona. Transposição do Rio São Francisco. Ensaiou-se ali e o governo disse que era de fato o uso de nova tecnologia, uma forma de, usando os recursos tecnológicos também, de fazer com que o rio não morresse, que o rio pudesse abastecer mais áreas ainda, etc. e tal. Todavia, até bem pouco tempo, não sei hoje como está, a obra que despejou-se nela rios de dinheiro estava praticamente parada. O que o senhor pensa do que está sendo feito na transposição do Rio São Francisco? E se isso, ao invés de trazer solução, causa uma tragédia natural maior ainda? Olha, garantir o direito de que uma população, uma comunidade, uma região inteira tenha acesso à vida, à água, né, é algo que a gente, mesmo que vive em outras regiões, não pode deixar de negar o valor. Né? Isso é um valor fundamental, ou seja, é o direito à vida. Né? Agora, no que diz respeito às obras, tem muito a ver com o que a gente estava falando, inclusive no questionamento anterior. Né? Não só na obra da transposição do Rio São Francisco, mas em toda e qualquer obra que seja tocada pelo poder federal e pelos poderes estaduais e pelo poder local, você tem que ter o cumprimento de resultados com objetivos claros. E para melhorar a eficiência da gestão pública, você tem que ter gestores que, no final das contas, tenham esse compromisso com o resultado. Não basta única e exclusivamente botar recurso no orçamento, não basta querer. Na verdade, tem que ter uma política de governo, toda ela voltada não para uma obra só, mas para todas as obras e investimentos realizados, para uma política de obedecimento de metas e resultados. Ou seja, a administração pública tem que estar voltada para isso. A gente ainda vive hoje, infelizmente, uma administração pública no Brasil que é muito voltada para o processo e pouco voltada para o resultado.
Ou seja, normalmente, inclusive os processos de acompanhamento, de fiscalização, eles se preocupam se o procedimento foi desse ou daquele jeito, mas eles não se preocupam se o resultado daquele investimento foi realizado de maneira consistente e atendendo aos objetivos. É essa mudança que a gente tem que fazer. Muito bem. Para terminar o nosso programa de hoje, uma pergunta que é ao deputado Glauber Braga. Temos algum caso, algum exemplo de sucesso no Brasil de implementação de mecanismos de defesa de desastres naturais que está de fato sendo efetiva? Uma causa que se possa dizer, olha, esse aqui é um exemplo de sucesso. Tem um conjunto de casos, né? Poderia citar aqui o caso de Belo Horizonte, né? Que conseguiu construir uma belíssima plataforma de redução de risco de desastres, com técnicos competentes. Poderia citar o exemplo também, que é um exemplo positivo, de um trabalho que está sendo realizado no Rio de Janeiro, do Programa de Saúde da Família, onde os agentes do Programa de Saúde da Família trabalham também como agentes de proteção e defesa civil. Poderia citar os casos dos SMS, que era algo que não existia antes da tragédia de 2011, e que em municípios, como por exemplo o município de Nova Friburgo, eu aqui no meu celular, estou em Brasília, mas me cadastrei. Se tiver ocorrência ou a previsão de uma chuva forte no município de Nova Friburgo, eu recebo através do meu celular o comunicado. Isso é uma forma também de prevenção. Então, ao mesmo tempo que a gente tem desafios, e a gente não pode deixar de colocar que desafios são esses, mas tem exemplos e casos de sucesso que também que na verdade dão força para demonstrar que a gente está tendo avanço. Muito bem. O nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer ao deputado. Vamos uma vez citar aqui a Lei 12.608, Estatuto de Política de Proteção e Defesa Civil, é de autoria do deputado. Já foi sancionada, basta apenas sua regulamentação. Citamos aqui pontos importantíssimos dessa lei. Eu deixo que o senhor agora faça as suas considerações finais no programa de hoje da importância desse tema. Agradecer a oportunidade da gente estar tendo aqui uma conversa como essa, estar tendo aqui discutindo política de proteção e defesa civil, né? Convidar a todos os amigos que possam conhecer e saber quando os seus municípios vão estar realizando seus encontros locais de preparação para a conferência, para a segunda Conferência Nacional de Defesa Civil, que é muito importante a participação, e que a gente possa virar uma página definitivamente de uma política que não seja única e exclusivamente de resposta, que seja também de resposta, mas que seja uma política de prevenção à ocorrência de desastres. Obrigado mais uma vez e estamos aí às ordens para tratar de redução de risco e prevenção à ocorrência de desastres. O prazer foi todo nosso, muito obrigado. E a você que esteve agora nos acompanhando, é o seguinte, olha, você pode ter acesso a este programa na nossa página na internet, alendanoticia.net. Entre lá, acesse, reveja se quiser. Também o conteúdo exclusivo você pode também ter nesta mesma página. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana com outro Além da Notícia, mais um tema importante também para todos nós. Fique com Deus, boa noite, bom sono e até lá.